Bem-vindos e bem-vindas, amantes de biologia! Estamos no 12º episódio do Baseado em Evidências, o podcast de divulgação científica da Universidade de Brasília, que faz parte do projeto de extensão BioUNB. Meu nome é Larissa Lopes, sou estudante de farmácia e integrante do projeto. Bem, vocês sabiam que a era geológica foi chamada de Holoceno e permitiu que a humanidade pudesse desenvolver a agricultura, domesticar animais e basicamente criar um mundo no qual vivemos hoje. Porém, esse processo, ele causou alguns danos ao meio ambiente, à fauna, à flora, foi capaz de extinguir alguns animais. E esses danos, eles marcam a entrada do Antropoceno, a era geológica atual, no qual nós, seres humanos, somos os principais responsáveis por todas as merdarques que acontecem. Um grupo de cientistas internacional, liderados pelo sueco Johan Rockström, começou a dar uma olhada nos riscos que corremos ao quebrar o equilíbrio natural da Terra, o que nos fez chegar ao nosso tema de hoje, limites planetários. Mas então, Lari, o que é esse tal de limites planetários? Muita calma nessa hora, minha pequena gafanhota. Vamos explicar tudo sobre esse tema. Embarque nessa viagem e descubra por que esse tema é tão importante para a ciência e para vocês também. Bem, os limites planetários são basicamente até onde o desenvolvimento humano pode chegar sem que afete de forma irreversível a capacidade do planeta de se regenerar. Resumindo, até onde o ser humano pode chegar sem fazer cagadas. Mas então, no estudo foram definidos 9 parâmetros que são essenciais para manter a estabilidade do planeta. Arne Tobias, o pesquisador do centro, afirma que cada um desses aspectos é muito relevante de forma individual, mas que é necessário avaliar todo o contexto e quadro. Além deles realizarem a identificação desses 9 processos, eles também definiram algumas medidas quantitativas para cada um deles, delimitando a fronteira entre a zona segura e a zona de risco. Isso significa o quê? Que se atravessarmos a área de risco, provavelmente teremos desastre. E se caso não cruzarmos, a humanidade poderá prosperar. Já cruzamos 4. Há 3 que estão dentro da zona segura e um que ainda é uma grande incógnita. Sim, gente, basicamente está dando muito ruim. Agora, sem muita enrolação. Esse talvez seja um dos mais conhecidos, as mudanças climáticas. Desde a Revolução Industrial, a temperatura global foi aumentando. Esse aumento é responsável pelos eventos climáticos extremos que ocorrem com frequência em todo o mundo, como as grandes secas e inundações. Segundo a ONU, hoje temos 5 vezes mais desastres meteorológicos do que na década de 70, e eles provocam prejuízos 7 vezes maiores do que naquela época. As consequências são mais mortes e mais desastres. E a comunidade científica afirma também que, para evitar que as consequências das mudanças climáticas sejam ainda piores, é necessário que o aumento da temperatura fique em torno de 1,5 graus Celsius. Porém, se continuarmos da forma que estamos hoje, até o final desse século, esse aumento ele pode chegar a 4,4 graus Celsius, o que seria bastante prejudicial. E como se não bastasse, a mudança climática é um dos 2 limites planetários considerados centrais. Ela tem uma influência muito grande em todo o planeta. Outro limite planetário é a integridade da biosfera, ou seja, a perda da biodiversidade e a extinção de espécies. Ao contrário das mudanças climáticas, esse processo já ultrapassou a zona de risco crescente e já está na sua zona de alto risco. Isso aumenta as chances de gerar mudanças ambientais irreversíveis. Nós excedemos tanto esse limite que alguns pesquisadores acreditam que estamos no meio da 6ª extinção em massa da história do planeta. É um desafio monumental se formos levar em conta que atualmente, das 8 milhões de espécies de animais e plantas que habitam o planeta, 1 milhão está sob o risco de extinção. É um número bastante considerável, pessoal. É aí que entra um esforço que é necessário termos, né? Optar por um ecossistema saudável que nos proporcionará ar puro, solos férteis, água doce, matéria-prima para novos medicamentos.
outro que também passou pela zona de risco. E se trata da transformação de algum bioma ou espaço geográfico em algum outro tipo de vegetação, principalmente em terras para agricultura e pecuária. Um exemplo muito grande é o desmatamento, que tem um impacto enorme na capacidade de mudar o clima. Tanto é que alguns especialistas vivem repetindo isso. Também é um dos impulsionadores de graves declínios na biodiversidade, principalmente por causa da utilização exploratória das terras para a produção de alimentos. Gente, na verdade, um dos grandes problemas de hoje em dia é isso. É ter que alimentar quase 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta. E os mais 2 bilhões que estarão em 2050. Sem que seja necessário tirar um espaço da natureza. A quarta e a última fronteira que já ultrapassamos é a dos fluxos bioquímicos, que engloba principalmente os ciclos do fósforo e nitrogênio. Por mais que esses dois elementos sejam essenciais para o crescimento das plantas, seu uso excessivo em fertilizantes a coloca em uma zona de risco. Um dos principais problemas que isso gera é que parte do fósforo e do nitrogênio aplicado às plantações são levadas para o mar. Eles procuram evitar perturbações graves nos ciclos naturais deles. Há mais de 30 anos atrás, o mundo inteiro concordou em banir os clorofluorcarbonos, que são substâncias químicas que estavam causando uma espécie de buraco na camada de ozônio. Depois do famoso Protocolo de Montreal, o ozônio estratosférico vem se recuperando, o que hoje nos permite ficar calmos dentro da zona segura para esse processo. Pelo menos isso, né? Gente, a Terra pode ser chamada de linda bola azul, mas apenas 2,5% dessa água é água doce. E esse percentual está diminuindo, principalmente devido à já mencionada crescente da agricultura para a produção de mais alimentos. E é importante destacar que, embora a desaliniação seja possível, ela consome muita energia, que, em geral, vem dos mesmos combustíveis fósseis que contribuem para as mudanças climáticas. E, como se não bastasse, esse processo é fonte de contaminação dos ecossistemas praianos. Estamos em um limpo bem grande. A acidificação do oceano, limite perigosamente próximo, apresenta uma camada extra de risco. A água do oceano tornou-se 30% mais ácida, uma taxa de transformação química 100 vezes mais rápida do que a já registrada nos últimos 55 milhões de anos. E esse limite está tão intimamente ligado à mudança climática que costuma ser chamado de seu gêmeo do mal. Se as metas de mudanças climáticas ratificadas na COP26 forem cumpridas, o pH do oceano será mantido sob controle. Pelo menos é o que a gente espera. Ainda há 2 limites para mencionar, e que não estão em nenhum dos lados da fronteira, mas que também os cientistas não sabem como medi-los. Uma delas é a contaminação da atmosfera com aerosóis de origem humana, ou seja, partículas microscópicas geradas principalmente por queimas de combustíveis fósseis, mas também por outras atividades, como os incêndios florestais, e entre outros. E esses aerosóis, eles afetam tanto o clima que cerca de 800 mil pessoas morrem prematuramente todo ano por respirarem ar altamente poluído. Gente, isso é bizarro demais. O nono e o último processo é a incorporação das chamadas novas entidades. Não estamos falando de fantasmas nem de espíritos. Trata-se de elementos ou organismos modificados por humanos, assim como substâncias totalmente novas. Isso inclui uma lista de centenas de milhares dessas entidades que variam de materiais radioativos até microplásticos. Essas entidades vêm das fissões nucleares, usinas nucleares e até descartes indevidos de substâncias radioativas. Lembram do Césio 137? Pois é. Mas talvez o melhor exemplo sejam os CFCs, ou seja, aquelas substâncias químicas que foram proibidas para salvar a camada de ozônio estratosférica, graças às ciências. O trabalho do Centro de Resiliência de Estocolmo não apenas alerta sobre as questões centrais que afetam o planeta, também nos dão esperança. O desafio é grande.
Nesta década, que terá fim em 2030, a humanidade deve passar por uma transformação massiva. No entanto, os cientistas dizem que é possível fazer isso com segurança. Porém, são necessárias ações rápidas e audaciosas por parte de todos os governos do mundo, começando com o uso da energia renovável. Porém, todos nós sabemos que alcançar um mundo sustentável requer mudanças no estilo de vida de todos os indivíduos. Economizar energia, plantar árvores e optar por caminhar, pedalar ou usar transporte público são medidas que, segundo especialistas, podem ajudar, mas sempre lembrando que esse objetivo não pode ser atingido de forma individual. É necessário que seja uma mudança coletiva, começando por uma organização na legislação de organizadores e de empresas. Em outras palavras, alcançar o desenvolvimento sustentável é possível e necessário, mas não é fácil. Como disse a ativista sueca Greta Thunberg em um discurso antes da COP26, que se tornou viral, a esperança não é blá blá blá. Esperança é dizer a verdade. A esperança é agir. É uma frase intensa, hein? Ficou curioso ou curiosa a respeito desse tema e quer descobrir um pouquinho mais sobre ele? O nosso episódio ele foi baseado no documentário da Netflix Rompendo Barreiras, Nosso Planeta. E esse foi um dos temas que vocês sugeriram nas nossas caixinhas de perguntas. Então, não deixem de deixar as suas sugestões, porque nós estamos sempre de olho. Não deixe de nos seguir no Instagram e Facebook no @biounb e no X no @biologiaunb. Um beijo e até o próximo episódio.